E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Hoje, na aula de Geografia do Brasil, nós vamos falar um pouco sobre as relações comerciais do Brasil, discutindo sobre o histórico econômico, o histórico da dívida externa, o mercado externo atual e os blocos econômicos. Começando, vamos falar um pouco sobre o histórico econômico do Brasil. Atenção! Quando a gente passar do histórico econômico para a dívida externa, o histórico vai continuar, tá? A gente só vai dar um foco diferente para o tema, tá certo? Bom, lá no início do Brasil, você lembra? A gente tinha a colônia, não é mesmo? Com a metrópole Portugal e o Brasil sendo a colônia. Tudo que era explorado aqui no Brasil era destinado a Portugal, ou seja, praticamente existia somente um mercado externo. A economia, lá atrás, antes era baseada na extração de pau-brasil. Conforme foi prosseguindo a exploração do Brasil, que passou a se tornar uma colônia, o açúcar passa então a crescer e sustentar a economia, desenvolvendo tanto o litoral do Nordeste como o litoral do Sudeste. Se lembra do engenho, das senzalas, tudo aquilo lá, certo? A mineração também tem um grande destaque, lembra? Lá na região de Minas Gerais. Tudo isso daí então que era explorado era enviado a Portugal. Praticamente, no Brasil só existia uma exportação bastante desenvolvida. Já a importação era limitada a alimentos, produtos manufaturados, bens de consumo, porém em pequenas proporções. Posteriormente, o café surge bem forte. A economia mundial, os países todos estavam querendo café cada vez mais. Assim, a produção do café sustenta a economia e ela vai conseguir sustentar por um bom tempo, levando a um desenvolvimento econômico bastante grande. Lembre-se também que a gente teve um período da história em que a mão de obra que trabalhava no café, uma parte era escrava e aos poucos foi se alterando para assalariada, principalmente depois da abolição da escravidão, em 1888. Lembre-se que a região que a gente tinha mão de obra escrava na cafeicultura era ligada ao Vale do Paraíba, enquanto que a mão de obra assalariada se destacava na região do Oeste Paulista. Todo esse café, todo esse desenvolvimento trazido pelo café e o dinheiro permitiram que algumas indústrias começassem a se desenvolver, como a gente comentou na aula de indústrias, você se lembra? A industrialização tem início no Brasil com o Barão de Mauá, colocando algumas indústrias de bens de consumo. Lembra? Aquela que produz algo que é destinado para o consumidor final. Não é aquela indústria de base que vai produzir matéria-prima para outras indústrias. E a importação nessa época ainda se mantinha com alguns alimentos e manufaturados, porém com uma importação cada vez maior. Passaram-se vários anos, vieram a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, e o que aconteceu com o consumo de café? Não tinha nem comida para a galera comer. Você acha que eles vão beber café? Com todos esses problemas mundiais, o café passa a ser desvalorizado. Desvaloriza. E o que acontece com a economia brasileira? Também vai caindo, vai sofrendo com toda essa crise. Medidas econômicas precisavam ser tomadas para tentar conter esse declínio da economia brasileira. Algumas dessas ideias, como por exemplo, a maior variedade de agricultura, outros produtos agrícolas e até algumas indústrias de bens de produção vieram nessa época, principalmente com o governo de Getúlio Vargas, que conseguiu trazer e instalar os primeiros centros industriais nessa região. A importação nessa época se limitou muito, uma vez que, como Primeira Guerra estava rolando, posteriormente a Segunda Guerra, todas as indústrias mundiais estavam se concentrando no poderio bélico, ou seja, na produção de armas e equipamentos para a guerra. Tá certo? Tudo bem até aqui? Agora a gente vai fazer uma questão e depois a gente vai continuar com o histórico econômico, mas agora dando foco também para a dívida externa. Tá certo? Olha só essa questão do Mackenzie que tranquila. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil não oferecia no século XVI a riqueza dos metais preciosos, daí a solução açucareira para colonizar a nova terra. A estrutura econômica montada caracterizava-se por
Bom, ele nos traz então a informação de que no Brasil não tinha metais preciosos, como lá na América Espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai. E aí precisava de algumas soluções, a solução foi o açúcar. E ele pergunta, qual que era a estrutura econômica que foi montada aí? Vamos lá. Alternativa A, ser voltada para exportação, exigindo vultuosos capitais e numerosa mão de obra para a instalação dos engenhos. E aí, o que você acha dessa alternativa? Interessante, não é? Como a gente comentou, como é que era o mercado, a economia da colônia durante a produção açucareira? Era voltada para o mercado interno ou externo? Externo, não era? Exportava esse açúcar para outros países. E para construir o engenho, construir a casa do senhor de engenho, a senzala, precisava de dinheiro? Ou que precisava, até hoje é difícil construir uma casa, não é mesmo? Imagina toda aquela estrutura. E mão de obra precisava também? Com certeza, não tinha nenhuma máquina nessa época. Eu precisava de gente trabalhando nos engenhos para conseguir produzir o açúcar. Uma alternativa muito bonita, não é? Vamos ver as outras. Alternativa B. Utilizar trabalho livre e assalariado, já que era abundante a oferta de mão de obra em Portugal. Opa, peraí. Trabalho livre e assalariado? Lembra que veio depois isso. Inicialmente era a mão de obra escrava. E Portugal, o que Portugal tem a ver? Portugal só mandava. Era o Brasil quem trabalhava. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Organizar-se em pequenas propriedades, visando a subsistência e o atendimento do mercado interno. Mercado interno, esquece. Lembra que no Brasil colônia, o mercado externo era o principal. Então, a alternativa C já está errada. Alternativa D. Dar preferência à escravidão indígena. Ixi, esquece isso. Os indígenas já não estavam mais ali na mão de obra principal fazia tempo. Eram os negros africanos escravizados que assumiam essa mão de obra. Então a alternativa D está errada. E a alternativa E, ser a produção açucareira totalmente financiada, transportada e refinada pela burguesia portuguesa. Peraí, a burguesia portuguesa mandava aqui? Não eram senhores de engenho brasileiros aqui? Claro, tinha origem portuguesa, mas quem mandava tudo aqui, dentro dos engenhos, era o quê? O senhor de engenho. A burguesia mandava, os portugueses mandavam, preciso de açúcar. Mas quem ordenava a produção era quem? O senhor de engenho dentro do Brasil. Então a alternativa aí está errada. Qual que é a alternativa que sobra? A alternativa A. Olha que questão tranquila sobre a economia da colônia. Alguma dúvida nessa questão? Se tiver alguma dúvida, você já sabe, manda uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Tá ok? Seguindo, a gente continua a história da economia. Mas como eu disse, vamos ver também a dívida externa. Bom, a dívida externa ela vai ter sua origem lá nos anos 50, no governo de JK, Juscelino Kubitschek. E lembra que Kubitschek queria? Desenvolver o Brasil, fazer 50 anos em 5. E assim, muita coisa ele começou a fazer. Passou a utilizar de empréstimos mundiais para investir em infraestrutura, que era um dos seus principais objetivos. E além disso, trazer multinacionais, construir Brasília, que foi um dos seus grandes auges. Depois de Kubitschek, o regime militar também trouxe um aumento dessa dívida externa, uma vez que, durante o regime, o petróleo acabava ficando mais caro. Mesmo ficando mais caro, o Brasil precisava, todos os países precisavam. Então, tinham que bancar ainda mais dinheiro ali para dar conta deste petróleo. E é claro, vários empréstimos foram sendo feitos para promover a infraestrutura dentro do país. Não se esqueça que tivemos várias rodovias sendo construídas de JK até o regime militar, constituindo a grande malha rodoviária que conhecemos hoje. Em relação à dívida, pensa, se você tem uma dívida com um banco, o banco vai cobrar juros sobre aquele dinheiro emprestado, não é mesmo? Como o Brasil pegava cada vez mais dinheiro e não pagava, os juros iam aumentando, chegando a patamares extremamente elevados. Em relação à importação nesse período, ela não estava mais ligada a alimentos. Mas agora, passada a Primeira Guerra Mundial, posteriormente passada a Segunda Guerra Mundial, as importações se baseavam na compra de máquinas para as indústrias. Para quê? Para substituir aquelas máquinas antigas que compunham o maquinário industrial brasileiro. E além disso, importavam matéria-prima que era necessária para a produção de alguns produtos. Com os juros aumentando, a inflação aumentando, o governo tentou fazer com que tudo isso não gerasse uma crise ainda maior. E algumas medidas eles colocaram, como por exemplo a redução de custos de impostos dos produtos exportados,
Aqueles produtos que eram produzidos no Brasil, para ir para fora, tinha uma redução de impostos para que chegasse no mercado mundial e fosse mais barato que a concorrência. Além disso, a produção industrial e a produção de produtos agrícolas teve uma redução de custos. E o principal, houve também uma desvalorização da moeda nacional para tornar os produtos cada vez mais competitivos mundialmente. Todas essas medidas colocadas fizeram com que o país diminuísse essa queda e passasse a subir. De 1982 a 84, olha só, o país gerou muitas divisas, muito dinheiro, que ele pôde utilizar para pagar a dívida, ao mesmo tempo em que ele tentava renegociar, tentando abater uma parte dessa dívida, tentando tornar em parcelas mais suaves para o bolso. Entretanto, por mais que tivesse dinheiro, a negociação de dívida era difícil. Isso porque dentro do país existiam alguns problemas políticos internos, lembra? Teve a queda do regime militar, teve aquela transição meio difícil para a democracia e acabou sendo bem custoso para conseguir pagar estes juros, essa dívida. E além disso, o Brasil tinha procurado muita gente para pegar empréstimo. Imagina pagar um valor extremamente alto. Imagina pagar agora esse valor extremamente alto para várias pessoas. Isso trouxe um grande atraso no pagamento dessa dívida. Porém, a renegociação foi concretizada lá em 1994, abatendo uma parte da dívida e o restante foi parcelado em suaves 30 anos seguintes. Rapaz, muito tempo, não é mesmo? Em 1995, não sei se você lembra, mas houve a instituição do Plano Real. Por meio da troca de moeda, a inflação tentou ser regularizada e realmente houve uma regularização, mas a equivalência do valor do real em relação ao dólar trouxe a elevação das importações mais uma vez. R$1 valia $1. Quem não vai querer comprar um Nike lá de fora, um Adidas lá de fora, um Audi, um Porsche lá de fora? R$1 é $1. E isso fez com que o Brasil procurasse cada vez mais importar. Os consumidores brasileiros importando cada vez mais. E as exportações, Gui? Ficava ali estagnada. E isso expôs o país mais uma vez ao endividamento. Essa situação ela acaba mudando lá em 2002, principalmente, onde algumas medidas econômicas que valorizavam a indústria e as exportações, implementadas durante os governos de Lula e Dilma, trouxeram uma melhora econômica. A economia conseguiu respirar um pouco, como nós vimos lá na aula de indústrias. E aquela ideia de que o Lula conseguiu pagar toda a dívida externa, o Brasil zerou a dívida externa, tá um pouquinho errada, sabia? Sabe por quê? Porque o Brasil ele tinha todo o dinheiro para conseguir pagar. Mas esse todo o dinheiro, uma parte dele era vinda de outros países que estavam devendo para o Brasil e a outra parte da poupança do governo. Ou seja, se os países que deviam para o Brasil pagassem e o governo brasileiro pegasse toda a poupança do governo brasileiro e juntasse com esse valor, eles conseguiriam pagar toda a dívida. Mas isso dependeria do pagamento dos outros países e também do governo tirar o dinheiro do seu bolso, o que é meio difícil, não é mesmo? E por que isso foi possível? Por meio das medidas aplicadas por Lula e por Dilma nos seus planos de governo, houve um crescimento econômico interessante, as taxas de juros também foram reduzidas, houve um superávit primário, ou seja, o lucro acabou sendo maior e, além disso, o dólar acabou diminuindo um preço, porque nessa época o valor estava bem alto. Se o dólar estava diminuindo, o valor em reais acabava também diminuindo. Mas, como sabemos, deu certo, mas chegou num ponto em que não deu mais. A economia mundial passou por alguns problemas, como a crise de 2008 e a ascensão da economia chinesa, e isso fez com que os projetos criados fossem por água abaixo, trazendo mais uma vez uma crise para o Brasil. Bom, tudo isso de dívida externa nos leva a um conceito importante que a geografia utiliza, as provas dos vestibulares e vestibulinhos também utilizam, que é o termo de risco país. E o que é isso, Gui? Por meio da dívida que um país tem, a gente consegue avaliar esse risco país. E é uma medida que me mostra a confiança dos investidores
em relação à possibilidade daquele país pagar ou não pagar a dívida que ele colocou. Como assim, Gui? Você vai emprestar um dinheiro para mim. Você vai olhar o meu risco, Gui, e você vai ver que eu não pago ninguém. Você vai querer investir? Você vai querer me dar um empréstimo? Você vai querer dar um dinheiro para mim? Provavelmente não. É basicamente isso. O risco país vai me informar se aquele país é caloteiro ou não. E olha só este mapinha que bonito. Em vermelho mostram os países que têm um risco difícil. Países que não pagam os empréstimos solicitados. Já em verde e verde escuro mostram os países que pagam realmente. E o Brasil ali está num verdinho clarinho, está meio mediano ainda. Lembrando que esse mapa é de 2011. Tudo bem até aqui? Vamos fazer então uma questão para fixar este conteúdo. O chamado milagre econômico, ocorrido durante o regime militar de 64 a 85, foi marcado. Bom, o que a gente lembra sobre o regime militar que a gente viu aqui? Que houve uma utilização de bastante dinheiro de fora, não é mesmo? E também houve um crescimento econômico bastante importante, um crescimento da infraestrutura, crescimento de indústrias e etc. Lembra da aula de indústria que a gente viu? Se você não lembra, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima. E provavelmente na parte de história do Brasil já foi discutido este assunto. Então você vai lembrar também que durante o regime militar houve algumas medidas que levaram a diminuição de salários, congelamento de salários, o que trouxe bastante problema social para o país. Então ele está perguntando o que o milagre econômico, o que foi marcado o milagre econômico. Alternativa A, pela implantação da indústria de base, impulsionada pelo ingresso de fortes investimentos norte-americanos e europeus. E aí, o que você acha? Houve uma implantação de indústrias de base? Houve realmente. Mas o ingresso de fortes investimentos norte-americanos e europeus? Opa, peraí, europeus também não era mais norte-americanos? Uma alternativa meio estranha, né? Mas vamos ver a alternativa B. Pelo crescimento econômico acelerado, associado ao aumento da desigualdade social e ao endividamento externo. Opa, que alternativa bonita, não é? Teve um crescimento econômico? Teve. Foi acelerado pra caramba. Milagre brasileiro, milagre econômico. O Brasil cresceu pra caramba. Nessa época, foi um dos maiores PIBs mundiais, o brasileiro. E a gente também sabe que aconteceu o congelamento de salários. A desigualdade social aumentou a um nível extremo. E é claro, ao final do regime militar, todo esse dinheiro, esse empréstimo utilizado, não foi pago, aumentando assim a dívida externa. Uma alternativa bonita. Mas vamos ver as outras. Alternativa C, pela superação da hiperinflação, que corroía os salários dos trabalhadores e inviabilizava novos investimentos. Mentira! Não houve superação. Tanto que foi necessário posteriormente a troca da moeda, medidas ali econômicas que a gente viu durante a aula de indústria e essa que tentasse conter. Mas durante o milagre brasileiro isso não aconteceu. Então a alternativa C está errada. D. Pela queda das atividades industriais. Opa, pode parar por aí, porque a atividade industrial rolou sim e não houve retração de produção. Teve uma produção bastante grande. D. Também está errada. E a última, pelo apoio à produção de café voltada à exportação. Opa, meu amigo, calma aí. Café já tinha entrado na crise fazia muito tempo. Então, a alternativa B, por mais que a alternativa A seja um tanto quanto interessante, só a parte dos europeus que está um pouco diferente, fora do real, a alternativa B se apresenta como a mais correta, mostrando realmente esse endividamento externo por conta destes empréstimos solicitados mundialmente. Seguindo, a gente chega na parte agora sobre o mercado externo, uma parte bem legal. No mercado externo, existe um site muito importante, que é o Observatório da Complexidade Econômica, mostrando a situação econômica de todos os países do mundo, avaliando tanto a exportação como a importação, complexidade econômica e etc. Por meio desse site, dados de 2017, nos mostram que o Brasil é a 22ª maior economia em exportação e o 31º maior exportador. Quanto à exportação, olha quanto dinheiro que foi arrecadado. 219 bilhões de dólares foram arrecadados em 2017. Por mais que pareça grande, na verdade,
é menor do que foi verificado lá em 2012, com 247 bilhões de dólares. Assim, houve um decréscimo ali de menos 2,6% da renda produzida por meio da exportação. E quanto à importação, também houve uma queda. Em 2012 eram gastos 223 bilhões de dólares. Em 2017, olha só, 140 bilhões de dólares. Já vamos adiantar uma coisa. O que acontece em relação à exportação e importação? Quem que está maior aí em 2017? A exportação, não é mesmo? E aí, a balança econômica do Brasil, que avalia a exportação e importação, está favorável ou está desfavorável? A gente diz que está favorável, porque a exportação está maior que a importação. Eu estou vendendo mais do que eu estou comprando, ou seja, algo muito benéfico para a economia. E um parceiro econômico muito importante, vocês verão nas suas provas, no vestibulinho, vestibulares, é a China. A China é um dos principais compradores e fornecedores de matéria-prima, de produtos manufaturados que o Brasil já teve. E para avaliar um pouquinho agora sobre exportação e importação, eu trouxe esses quadrinhos. Quadrinhos esses disponíveis também lá no site da OEC. E aqui eu trago os principais países que compram do Brasil. Em vermelho eu tenho o continente asiático, em roxo o europeu, em azul a América do Norte, em verde a América do Sul, em amarelo a África e em laranja os outros. Mas percebam que em cada um desses quadrinhos nós temos países principais. E eu separei aqui embaixo os principais países. A China, por exemplo, é um dos principais destinos de exportação. E o Brasil ganha da China com essas compras cerca de 48 bilhões de dólares. Em seguida nós temos os Estados Unidos, pagando 25,1 bilhões de dólares de todos os produtos que eles compram de nós. Seguidos pela Argentina com 17,8, a Alemanha com 7,5 e a Holanda, por fim, com 6,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Mas olha só, dos Estados Unidos para a China é praticamente o dobro. Ou seja, a China compra praticamente o dobro do que os Estados Unidos compram de nós. Quanto aos produtos que nós vendemos, temos destaques para 2 produtos muito importantes que todo vestibulinho pergunta. Minério de ferro e soja. Muita soja, muito minério de ferro é vendido. E principalmente para quem? Para qual país? Para a China, não se esqueçam disso. Quanto à importação, adivinhem quem está em primeiro? A China de novo. Mas olha só para a gente revisar. Em vermelho a gente tem a Ásia, em roxo nós temos a Europa, azul a América do Norte, verde a América do Sul, amarelo a África e ali laranjinha ali agora ele coloca a Oceania. Mas olha só, quem são os maiores vendedores para nós? Em primeiro lugar a China. Nós pagamos 27 bilhões de dólares em produtos para a China. Depois os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha e por último a Coreia do Sul. E o que a gente compra deles? Muita coisa, galera, muita coisa. Mas principalmente petrolíferos, gasolina, óleo diesel, os produtos refinados do petróleo e também peças de carros, peças de veículos, Hyundai, Chevrolet, Ford, todos aqueles carros que são importados, que é necessário importar alguma peça, está aqui traduzido em 3,6% nesta tabelinha. Ok? Bom, então a gente viu exportação e importação. E como é que está então a balança econômica brasileira? Olha só que bonito. Aqui a gente vê um gráfico de 95 até 2017. E a gente consegue avaliar em azul as exportações e em vermelho as importações. A balança econômica geralmente está favorável para o país quando o número de exportação, a venda, é maior que a importação, que a compra. Perceba que ao longo de todos esses anos, a partir de 99, 2000, a gente tem uma balança econômica favorável, com períodos de aumento, períodos de queda. Percebam ali que em 2011 nós tivemos um aumento considerável aí das vendas e compras. E antes de 99, nós temos uma inversão, uma balança econômica desfavorável, como a gente pôde ver no slide do Plano Real, em que a galera estava importando demais. Agora vamos lá para 2017. Olha só, as exportações estão aumentando e as importações estão se estagnando, estão se mantendo.
Procurando mais a fundo neste site, ele nos traz a seguinte informação. Em 2017, o saldo comercial, ou seja, o balanço econômico brasileiro, era de 78,3 bilhões. Já em 95, quando o Plano Real foi colocado, a gente tinha um saldo negativo, uma balança desfavorável. E não era pouco não, era de 4,26 bilhões de dólares, que a gente gastava mais do que a gente arrecadava. Olha só como houve uma grande alteração e um grande desenvolvimento econômico do nosso país. Tudo bem até aqui? Vamos fazer então 2 questões agora desse assunto? Olha só uma questão da FUVEST de 2011. Ali a gente tem um gráfico com investimentos diretos da China no Brasil, ou seja, a China investindo no Brasil. E perceba que de 2009 a 2010, a quantidade aumentou demais. De 82 milhões foi para 10 bilhões de dólares, meu amigo. Muita coisa. Então, os investimentos diretos da China no Brasil aumentaram vertiginosamente nos últimos anos, conforme pode ser observado no gráfico acima. Sobre esses investimentos, é correto afirmar. Bom, o que a gente sabe sobre China e Brasil? A gente sabe que eles são grandes amigos, não é? Grandes amigos econômicos. Um compra muito do outro e o outro compra muito do outro. A China compra muito o quê? Minério de ferro, soja. E o Brasil compra outras coisas da China. Bom, mas vamos lá. Por que vai justificar esse investimento? Alternativa A. Destinam-se principalmente à produção de matéria-prima no Brasil, destacando-se minério de ferro e soja. E é essa? É essa, meu querido. Olha só. Por que a China vai investir? Ela vai investir naquilo que ela compra, não é mesmo? Ela vai investir no Brasil para que produza ainda mais para ela mesma. Então, é mais justo ela investir na onde? No minério de ferro e na soja, concorda? Então, a alternativa A, é a correta, mas vamos ver as outras. Alternativa B. Originam-se principalmente da falta de qualificação da mão de obra no setor agrícola, na China, nos últimos anos. O que tem a ver eu investir no Brasil porque a mão de obra agrícola da China está ruim? Peraí. Se a mão de obra da China está ruim, por que eles não vão lá e investem na própria China? Por que eles vão investir no Brasil? B está muito esquisita. Olha, C. Devem-se à necessidade de a China diversificar e expandir sua indústria pesqueira para além do Sudeste Asiático. Pesca. A China compra muito peixe do Brasil? Cara, não sei te falar a quantidade, mas é pequeno em comparação à soja e ao ferro. Então, alternativa C, cara, não, o principal mesmo é ferro e soja. Alternativa D, concentram-se na produção pecuária, visando atender à crescente demanda de sua carteira de negócios no mercado norte-americano. Olha só que legal. A China vai investir no Brasil para produzir pecuária. Porque os negócios no mercado norte-americano estão legais. Alguma coisa de errado não está certa, não é mesmo? E se ele vai investir no Brasil é porque ele quer alguma coisa com o Brasil. O que o mercado norte-americano tem a ver com isso? A alternativa D está errada. E relaciona-se à flexibilização da legislação trabalhista brasileira, que tem atraído investimentos chineses, sobretudo para o setor de biotecnologia. Primeiro que não houve uma legislação trabalhista. Ah, Gui, mas nos últimos anos houve, está tendo essa coisa da Previdência. Peraí, mas essa questão é de 2011. A alternativa E não vai se enquadrar muito bem a isso, porque de nada a China quer saber sobre a flexibilização. A China quer comprar os produtos que ela precisa. E esses produtos são ferro e soja. Então, a alternativa E está errada. Qual então é a alternativa correta? A alternativa A, com minério de ferro e soja sendo os principais investimentos. Tá certo? Tudo bem até aqui? A outra questão é a questão da FAMERP, bastante recente. A balança comercial brasileira, no contexto da economia global, caracteriza-se pela primazia da... Primazia seria assim, um maior destaque ao... A importação de alta tecnologia da União Europeia. Uai. Quando a gente viu o quadrinho de importação, tinha ali, sei lá, celular. Tinha celular, mas era muito grande a quantidade? Não, eles importam mais o quê? Petróleo refinado, peça de carro. Não precisa de alta tecnologia. Claro, precisa de alta tecnologia? Precisa, mas não é o destaque, o mais importante, não. Então a gente fala, tá errado. B. A exportação de produtos manufaturados para o Mercosul. Ah, Gui, eu lembro que tinha a Argentina ali no meio, não é mesmo?
Realmente tinha a Argentina, que era um dos grandes compradores do Brasil. E realmente por conta do Mercosul, o mercado comum do Sul, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas qual que é o destaque, a importância maior da balança comercial brasileira? O que ele mais vende? Soja e ferro. E vende para quem? Para a China. E olha a alternativa C. Exportação de commodities para a China. Lembrando que commodities são aqueles produtos essenciais para o consumo, que eles têm o preço regulado de maneira separada, de maneira organizada. Isso inclui a soja, o ferro, entre muitos outros produtos. E olha só, exportação de commodities, soja e ferro para a China. É a alternativa correta, meu querido. Alternativa D, importação de produtos semi-manufaturados. Existe essa importação? Existe. Mas é o destaque? É o mais importante? Não. E a alternativa E, exportação de produtos terciários para a Índia. Cara, Índia quase nem aparece ali no nosso quadrinho de exportações. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa C, exportação de commodities para a China. Então, por favor, não se esqueça. Brasil e China são grandes parceiros econômicos. Compra e venda em grande quantidade. Com destaque para quê? Para a venda de soja e ferro. Tudo bem até aqui? E agora a gente vai para a última parte da nossa aula. Já está uma aula um pouquinho longa, então dá uma respirada, dá um pause no vídeo, vai beber uma água, vai descansar. Depois você pode continuar. Certo? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles são um grupo de países que se unem. E por que eles se unem? Porque existe uma troca de interesses entre eles. Às vezes uma diminuição de impostos, às vezes medidas econômicas iguais. Então são troca de interesses que vão até mesmo chegar a uma integração sociopolítica, integração de pessoas, de leis e outras medidas. Então esses blocos econômicos eles vão existir para integrar cada vez mais os países que são associados, facilitando principalmente o comércio. E sabe de onde que vêm os blocos econômicos? Eles vêm depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra? Segunda Guerra Mundial, destruição para tudo quanto é lado. Não tinha indústria, não tinha casa, nem população. A população vinha a óbito por conta dessa guerra. E quem que crescia cada vez mais ali? Quem que ajudava a Europa e ajudou até mesmo o Japão? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam vendo toda a guerra ali, depois o pós-guerra, como uma maneira de crescer cada vez mais. E a Europa, que sempre foi a liderança mundial econômica, se viu ameaçada. Por conta disso, os países europeus decidiram se unir e constituir assim a União Europeia, permitindo que diminuíssem impostos, existissem benefícios comerciais entre si, para que pudessem crescer no cenário econômico, reduzindo assim a influência dos Estados Unidos. O mapinha aqui embaixo mostra os principais blocos econômicos existentes no mundo, com destaque ali para o Mercosul, para o NAFTA, para a União Europeia, entre muitos outros. Bom, mas vocês provavelmente sabem que bloco econômico ele vai se ramificar em diversas partes, não é mesmo? Na verdade, para eu ter um bloco econômico, geralmente existe uma progressão de medidas, uma progressão de classificações. Não necessariamente eles podem seguir todas essas progressões que eu vou colocar aqui. Mas, quais são essas classificações? A primeira delas é aquela área de livre comércio, onde produtos que são produzidos por um país, eles podem entrar em outro país que é associado a essa área de livre comércio, sem taxa, sem burocracia, que é tradicionalmente vista. Ali do lado eu coloquei uma fotinha de 2018, mostrando uma área de livre comércio do continente africano, onde todos os países da África, praticamente 44 países, fazem parte. E o que significa isso, Gui? Que a África do Sul, por exemplo, vai produzir um carro e ele pode vender lá para o Egito sem impostos, sem taxa, sem burocracia. Ok? A outra classificação é a União Aduaneira.
A União Aduaneira, ela implementa acordos com tarifas externas comuns entre os países, padronizando essas taxas em relação às outras nações no mundo. Como assim, Gui? Vamos utilizar de exemplo o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, que faz parte dos Estados Unidos, o Canadá e o México. Esses 3 países se uniram para que existisse um acordo entre eles, fazendo com que as taxas externas dos outros países em relação ao NAFTA fossem iguais para os 3 países. Ou seja, eu vou comprar lá o carro que é produzido no México, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, eu vou pagar uma mesma taxa ali entre esse grupo, ok? E até mesmo a venda, eu vou vender laranja do Brasil lá para o NAFTA, ele vai entrar com a mesma taxa nos 3 países, tá certo? A outra classificação é o mercado comum, que é uma integração ainda maior desses países. Além de não apresentar taxas entre os países associados, além de ter tarifas externas com os outros países comuns entre os países associados, existe também medidas que permitem a livre passagem de produtos, de pessoas e de dinheiro entre os países associados. O maior exemplo disso é a União Europeia. A França, por exemplo. Você consegue entrar na França e ir para a Itália sem precisar mostrar documento. Eu posso levar dinheiro da França para a Itália sem precisar fazer nada, porque lá é um mercado comum. E a última classificação, que seria a mais abrangente de todos os blocos econômicos, é a União Econômica e Monetária, que é realmente um mercado comum com todos aqueles benefícios que eu comentei, mas com algo a mais. E esse algo a mais é uma mesma moeda em circulação dentre os países. Aqui eu coloquei o exemplo que é a própria União Europeia, mas não em sua toda extensão. Somente alguns países utilizam o euro como moeda corrente e ali em azulzinho está destacado a Eurozone, ou seja, os países que utilizam uma única moeda por meio dessa união econômica e monetária. Tá certo? Tudo bem? E Gui, em relação ao Brasil, quais são os blocos econômicos ao qual o Brasil faz parte? O primeiro deles é o Mercosul. O Mercosul é o principal bloco econômico da América do Sul. Ele foi criado lá em 91 pelo Tratado de Assunção, no Paraguai, como uma zona de livre comércio. Aquela primeira classificação que a gente viu, com menos taxas entre os países e tudo mais. Aos poucos, ele foi evoluindo com uma união aduaneira, isentando ali taxas, barreiras tarifárias em praticamente 95% de relações comerciais entre os países do Mercosul. E além disso, as taxas do Mercosul com outros países era igual. Todos os países que faziam parte do Mercosul tinham mesmas taxas com todos os países do mundo. E o objetivo do Mercosul é um dia realmente se tornar um mercado comum do Sul e posteriormente uma união econômica. Nós já vemos hoje, por exemplo, que você pode ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai utilizando somente do RG. Eu não preciso de outro documento. Temos agora algo que está demorando bastante, que é a unificação de placas de automóveis dentre os países associados ao Mercosul. Isso daí já são passos para o desenvolvimento deste mercado comum. E hoje o Mercosul é visto com bons olhos pelo mundo inteiro, sendo um polo de atração de investimentos mundiais, visto que o Mercosul, abrangendo todos os países que tem como associados, nós temos grandes concentrações de reservas de energia, minérios, hidrelétricas e etc. Os países associados ao Mercosul são a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. Gui, mas por que você pulou a Venezuela? A Venezuela ela vem passando por maus bocados. Ela já foi suspensa 2 vezes no Mercosul e se mantém suspensa. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Outros países que atuam ali com alguns benefícios de taxas, de burocracias, são todos estes outros aqui, a Bolívia, o Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. São países que conseguem usufruir destes benefícios, mas não são membros plenos, são membros fortes do Mercosul. São membros ali que aproveitam em pequenas parcelas
os benefícios do mercado comum do Sul. Ok? Existem alguns problemas que verificamos ao longo do tempo com o Mercosul. O primeiro deles foi em relação ao Paraguai. Lá em 2012 ele foi suspenso, uma vez que Fernando Lugo tinha sido destituído de poder. Fernando Lugo, na época, era o presidente do Paraguai. Com a retirada do Fernando Lugo, o Mercosul olhou para aquilo e falou: isso é uma ruptura democrática. Não vamos mais aceitar o Paraguai. Ele será suspenso do bloco. Mas um ano depois, em 2013, o Horácio Cartes foi eleito e teve uma regularização democrática então. Já o maior problema que o Mercosul enfrenta com seus países associados, seus países plenos, os membros plenos, é em relação à Venezuela. Já em 2016, ela foi suspensa, uma vez que, de todas as medidas que a Venezuela prometeu cumprir, ela só tinha cumprido cerca de 1/8 de todas as normas. Isso daí fez com que o Mercosul já suspendesse. E em 2017, um ano depois, foi suspenso mais uma vez. E agora, por ruptura da ordem democrática do país, visto que a Venezuela, como sabemos, passa por uma crise econômica, social e política. Ao longo da história da Venezuela, vimos que toda a sua economia ficou baseada no petróleo. Não desenvolveram pecuária, agricultura ou outras atividades que sustentassem a economia. A partir do momento em que o petróleo sofreu uma crise, isso fez com que a economia desandasse. Ao mesmo tempo, a saída de Hugo Chávez e a entrada de Maduro, aquele que está fazendo um coraçãozinho ali com as mãos, trouxe uma instabilidade política, uma vez que os políticos eleitos juntamente com Maduro não eram de acordo com as medidas que Maduro colocava. E essa instabilidade econômica e política trouxe uma instabilidade social, uma vez que a população via o seu país sem dinheiro, sem energia, sem saúde, sem trabalho e uma inflação que crescia cada vez mais. Toda essa instabilidade fez com que a ordem democrática dentro da Venezuela fosse rompida e isso justificava a suspensão da Venezuela no Mercosul. Tudo bem? O outro bloco ao qual o Brasil faz parte é a Unasul, ou melhor, fazia parte. Em 2008, a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, ela foi criada, promovendo ali o desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental da América do Sul. Visava também a criação de uma infraestrutura com desenvolvimento de rodovias, ferrovias que interligassem toda a América do Sul. Mas conforme os anos foram passando, isso daí não foi concretizado e vários países saíram. Agora, em 2019, o Brasil teve a sua saída anunciada, visando, juntamente com outros países, criar novos blocos econômicos. E um dos que está sendo criado agora em 2019 é o ProSul, o Fórum para o Progresso da América do Sul. O ProSul, então, ele está sendo criado em 2019. Por meio de uma reunião do Encontro de Presidentes da América do Sul, a proposta do ProSul foi criada e foi oficializada. E o objetivo maior deste novo bloco econômico é permitir o diálogo e acordo entre cada um dos países da América do Sul, investindo em infraestrutura, energia, saúde, segurança e visando a cooperação e coordenação do desenvolvimento sul-americano. Mas existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. O ProSul ele é criado num contexto de alteração de poderes, inversão de poderes. Como assim? No Brasil você já sabe, a gente tinha a Dilma sofreu impeachment, entrou o Temer, que já tinha uma visão um tanto quanto de direita. Novas eleições elegeram Bolsonaro, também um candidato de direita. Nos outros países, o mesmo a gente acaba verificando. Então, teve uma alteração. Enquanto que o Unasul foi criado num período onde a esquerda predominava na América do Sul, nós tínhamos Lula, nós tínhamos Evo Morales, nós tínhamos Hugo Chávez. Agora a situação é diferente. Nós temos uma inversão de poderes.
E além disso, uma coisa que a gente verifica é que o Brasil sempre foi o centro de tudo na América do Sul. O Mercosul, por exemplo, o maior bloco econômico, tem como liderança o Brasil. Com a criação do ProSul, ainda mais a criação do ProSul no Chile, como a gente pode ver ali na imagem do encontro dos presidentes acontecendo no Chile, isso traz um maior protagonismo deste país no continente, deixando o Brasil ali um pouquinho para trás. Aqui eu coloquei algumas diferenças entre o ProSul e o Unasul que podem aparecer no seu vestibular. No vestibulinho não tanto. O ProSul, então, ele se baseia, como a gente comentou, em fóruns de diálogo, flexíveis, que podem ser organizados de acordo com a vontade de cada participante de cada país. Já a Unasul tem uma estrutura própria, já tem órgãos internos e tinha até mesmo uma sede que ficava lá em Quito, Equador, antes do Equador sair da Unasul. Ainda no Unasul, nós temos que todos os países sul-americanos faziam parte dela. Já no ProSul, 4 países não entraram: Suriname, Bolívia, Uruguai e Venezuela, com destaque muito grande para a Venezuela. Venezuela não foi convidada a fazer parte do ProSul, uma vez que, lá, além de ter Maduro no poder, nós temos uma instabilidade política enorme. E o ProSul não está interessado em ter parceiros com instabilidades. Eles, na verdade, querem trazer a estabilidade para esses países que estão com problemas. E, por fim, aquela questão de ideologias. No ProSul, os líderes estão ligados a um perfil mais de direita. Não que o ProSul vai trazer medidas de direita realmente, mas todos os líderes ali são praticamente de direita. E a Unasul, que tinha todos os seus líderes mais ligados à esquerda. Tá certo? Tudo bem até aqui? Para finalizar, vamos fazer uma questão do ETEC de 2009. A criação dos blocos econômicos é um dos maiores desafios do mundo globalizado atual. A Europa, sem dúvida, vem se destacando nesse processo. Depois do passo decisivo dado pela implantação do euro, agora vem ocorrendo a incorporação de vários países do leste europeu. Sobre o bloco europeu, é possível afirmar que se trata de... Bom, então ele está falando sobre União Europeia. O bloco econômico da União Europeia. O que era mesmo a União Europeia? Lembra, tem uma parte que é mercado comum, que é a União Europeia na sua totalidade, e a União Econômica Monetária, que é a União Europeia, onde tem o euro como moeda ativa. Tá certo? Pelo que ele falou, parece que é geralzão, não é? Mas vamos às alternativas. Alternativa A, uma união aduaneira. Tá errado. B, zona de livre comércio. Também tá errado. Mercado comum. Opa, interessante. Vamos ver a D. União Econômica Monetária. Ou pode ser essa aí também, não é? E a última, unificação política e socioeconômica. Aí não é tanto. Não tem uma unificação política. Eu tenho uma unificação econômica e monetária. Vamos ler o resto da alternativa C e D. Um mercado comum, com associação comercial e monetária integral, redução de taxas alfandegárias, mas sem livre circulação de países entre os países membros. E aí? Tá certa essa afirmação? O mercado comum, você lembra o que tinha que acontecer? Eu precisava de taxas alfandegárias reduzidas, uma associação comercial e monetária integral, ou seja, uma relação econômica comercial bastante importante, mas sem livre circulação. Opa, peraí. O mercado comum ele se define por livre comércio, livre transição de capital e, além disso, a livre circulação de pessoas. Então a alternativa C está errada. Olha a D. Uma união econômica e monetária, com a adoção de moeda única, eliminação das taxas alfandegárias e com livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas entre os países membros. Olha só que beleza. Ele coloca ali a definição bonitinha, além disso, como moeda única. É claro que essa questão está um pouquinho errada, concorda? Porque não é todo o bloco europeu que apresenta a classificação de União Econômica e Monetária. Lembra que toda a União Europeia é classificada como mercado comum. A União Europeia que tem os países que circulam somente o euro. Aí sim, a gente tem uma União Econômica e Monetária. Aqui é o gabarito oficial. Essa questão é de 2009, a questão era de número 35 e ela trazia realmente a alternativa D como alternativa correta.
No caso, então, a alternativa D é a alternativa correta, mas é uma questão que vale recurso, vale comunicar e justificar o porquê que essa questão não estaria tão certa assim. Ok, tudo bem? Encerramos assim mais uma aula do Cursinho Acreditar, onde falamos um pouco sobre a economia e as relações comerciais do Brasil. Se você teve alguma dúvida dessa aula, mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, ir no nosso site pegar nossas apostilas e nossos simulados. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E assista as outras aulas de geografia e as aulas das outras disciplinas. Tá certo? Tamo junto, valeu, falou!